Olá, crianças do quinto ano. Tia Fã está aqui hoje para saber quem leu o livro da ficha de leitura, né? A gente vai agora, eu vou falar um pouco do que eu li, do que eu gostei, do quanto é interessante a história desse livro. Eu fiquei encantada e sei que você também ficou encantado, porque a gente sabe que a gente sabe da importância da leitura para a nossa vida. A gente sabe que quanto mais a gente lê, mais o nosso vocabulário se enriquece, mais a gente consegue se expressar melhor. A gente aprendeu isso, a gente tem isso, né? A gente viaja no mundo da imaginação, a gente consegue ver o personagem, a gente consegue entender melhor as interpretações, o que é que o autor quer nos dizer. E esse autor, o Tiago de Melo Andrade, abordou vários assuntos nessa história, né? A gente conseguiu ver quem são os personagens, a gente consegue ver se esse discurso é um discurso direto ou indireto, se tem ou não tem a intervenção do personagem, se tem narrador, né? Mas esse texto, ele vai além disso. Ele também nos mostra, nesse texto, a questão do emocional, a questão do caráter das pessoas, da vaidade, né? Da vingança, aborda tudo isso. Lá onde o rei, que é um rei muito sábio, que domina, que se acha o próprio Deus, ele é muito sábio, ele sabe realmente de tudo, de muita coisa, né? Ele sempre está provando que ele é conhecedor de infinitas coisas. Porém, o que ele tem de sábio, de inteligente, ele tem de egoísta. É certo ser egoísta, é certo pensar em si, é certo prejudicar os outros, humilhar com a sua sabedoria? Não. A gente aprendeu que não é assim. Então, o rei, ele era egoísta, ele era vaidoso, né? Ele diz a história que ele era conhecido como um gigante sábio, porque a sua altura equivalia ao tamanho de 3 homens do tamanho normal, um em cima do outro. Se lembra disso? Você lembra que você leu isso? Ótimo. Então, continuando aqui, né, o autor também quis nos mostrar a questão do quanto era feio, quanto era errado alguém ser sábio e usar a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua inteligência para o mal. Porque foi assim que aconteceu. Ele foi tão egoísta que ele não sobrou sequer um livro. Todos os livros daquele reino desapareceram, porque ele não queria que ninguém mais soubesse, nem ao menos ler, né? Diz também aqui que até os professores e outros sábios que tentaram se rebeliar, que tentaram mostrar que também eram capazes, assim como ele, de aprender, de também ser um sábio, ele fez desaparecer do mapa, né? Ele diz aqui que tudo isso virou fumaça, vamos dizer assim. Não existiu, não existe e pronto, só ele e ponto. Mas ele sempre usava a sua sabedoria para humilhar. Diz aqui que o seu maior prazer era chamar os seus súditos, o seu povo, de burro. Mesmo que alguém falasse
ele ainda não admitia que ainda eles falassem errado, ele não tinha a humildade de entender que se eles só falam errado, só se expressam mal por culpa dele próprio, que não deixa, não permite, que proíbe qualquer ato de conhecimento, busca do conhecimento, né? Nos mostrou também a valentia do senhor Crasso. O senhor Crasso era quem? O que ele era? Vamos lá, alguém lembra quem era o senhor Crasso? Ele era um escultor muito conceituado, que nunca fora à escola. Tudo que ele aprendeu foi dom, já nasceu com aquele dom de esculpir, né? Sabendo que ele era um excelente escultor, o rei logo chamou para quê? Para mostrar mais uma vez a sua vaidade. Queria que ele fizesse uma estátua de ouro maciço para mostrar àquele povo e o povo da região que ele era o soberano, né? Que ele era o máximo. A princípio, o senhor Crasso ficou até vaidoso, até alegre, feliz por estar trabalhando para um rei, né? Mas foi ao longo dos dias que ele entendeu que havia algo de errado, né? Ele passou a não admitir, passou a pensar que ele poderia fazer algo por aquele povo. Então, sabendo que o rei era um vaidoso, ele deu uma ideia que precisara, que só aquela estátua não ia mostrar que ele era um soberano, que ele era um sábio. A sua sabedoria poderia ter um símbolo a mais, além da estátua de ouro, né? Então ele pediu, arbitrariamente, pediu que ele lhe trouxesse um livro para ter como modelo para colocá-lo em sua mão, reproduzir na sua mão na estátua. Ele achava que era fácil, só pegar o livro e ler. Quando ele se deparou com aquele livro na mão, ele entendeu que ele não sabia ler. Ele nunca tinha visto um livro, nunca tinha tocado, pego, como a gente toca, como a gente olha, como a gente manuseia, né? Então, existiu isso neste reino, né? Mas Crasso também lembrou-se de alguém que podia ajudá-lo, alguém que ele ouviu falar na sua infância, e ele foi atrás, que era chamado de eremita. Vocês pesquisaram o que é o eremita? Mais uma dica de leitura. A gente sempre tem que ter na mão um dicionário, né? O próprio livro aqui também fala sobre a importância de se ter um dicionário por perto, certo? Então, quando ele falou ao eremita que precisava, contou todo o seu plano, que ele precisava aprender para salvar aquele reino. E o eremita, né, que é o eremita, eu pesquisei, né? É o indivíduo que por penitência vive em lugar deserto e isolado. No caso, ele não estava sendo fugindo do convívio social por querer, mas porque um dia ele também fez como Crasso. Ele era o pedreiro do reino e ele estava lendo livros, olhando os livros e já estava bem avançado à procura de curas. Ele queria livros de curas, de remédio, de receitas de remédio para a cura de algumas doenças, tuberculose, se eu não me engano. Então, ele ajudou, mesmo avisando que poderia ser perigoso. Então, como castigo, o nome dele era Virgílio, né? Como castigo, Virgílio foi expulso daquele reino, obrigado a viver isolado no deserto, certo? Então, ele aceitou ajudar Crasso, ensinou a ler. Crasso apenas lia, decodificava, né? Mas ele ainda não estava preparado para entender o texto, entender o que ele lia.
né? Ele via as palavras, porém não entendia o seu significado. E ele ficou triste, né? Ele achava que ele não ia conseguir. Mas o senhor Virgílio, o eremita, o que ele fez? Ele apresentou para ele um dicionário. Ele disse que ele precisava encontrar naquele castelo, naquela casarão todo, um dicionário. E explicou que o dicionário, a gente já sabe disso, que a gente já estudou sobre o dicionário, né? Explicou para ele que o dicionário tinha uma infinidade de palavras com o seu significado, e ele só conseguiria entender se ele encontrasse o dicionário, lesse para poder entender, né? Que foi o que eu fiz. Eu procurei a palavra eremita e procurei a palavra déspota, né? Porque diz aqui que ele era o rei era um déspota. Aí eu fui pesquisar o que significa alguém que exerce autoridade arbitrária, que era o que o rei fazia. Tinha como, ele era a grande autoridade daquele reino, então ele era um tirano, as coisas tinham que acontecer como ele queria, no tempo que ele queria e ponto. Então ele era um déspota. Ok? Eu procurei no dicionário para que eu pudesse entender melhor o enredo do texto, certo? Então, e o Crasso lá enrolando, enquanto pesquisava, procurava esses livros e nada de encontrar. E o que aconteceu? Ele ouviu que o rei amanheceu com uma vontade de ir até o Mar Sargasso, né? Mergulhar, aí chamou o navegador e o navegador não sabia. Então ele disse, como ele entendia de tudo, ele explicou onde ficava e o navegador conduziu ele lá. Disse que passava 3 dias. Mas ao anoitecer ele voltou, para a surpresa de Crasso, que nem ao menos tinha começado a procurar o livro. Ele tinha encontrado uma sala trancada e ele ficou curioso, né? Então, ele conseguiu abrir com suas parafernálias lá, conseguiu abrir e viu que era uma grande biblioteca. Porém, todas as estantes, os armários, as mesas estavam todos vazios, sem nenhum livro, diz aqui a história. Então, de repente, ele foi pego em flagrante, né? O seu rei voltou e ele perguntou o que ele estava fazendo, né? E que já era para ele ter terminado aquele estado, que ele já esperou demais. Já tinha se passado 1 ano. Vocês lembram dessa história? Tenho certeza que vocês estão sabendo de tudo já. Então, o que aconteceu? Quando ele disse que já estava terminando, e ele deu até algumas horas para ele terminar, alguns dias, de repente veio né? Aconteceu algo fenomenal. Né? Uma ventania soprou e entrou pelo reino adentro, pelo castelo, soprando suas vestes, e daí, o que aconteceu? Crasso fez uma grande descoberta. Descobriu que ele, ao invés de ser gigante, ele era isso mesmo, ele era um anão. Um anão. E ele simplesmente utilizava todos os livros para fazer como se fosse um sapato, algo que ele botava, empilhava e ficava em cima para parecer grande, de tão vaidoso que o rei era, né? Que isso não é bom, né? A vaidade, como o rei não soube administrar essas emoções, esses sentimentos, ele acabou se dando mal, né?
Então, vaidade, egoísmo, a vingança, nada disso é bom para o ser humano, né? Isso é um aprendizado que a gente tira desse tipo de leitura. Quando o rei descobriu que ele já sabia tudo, tinha visto que embaixo daquela roupa era livros, ele proibiu o Crasso sair dali, disse que ele estava condenado a viver ali para sempre. Né? E aí aconteceu outras coisas, de repente, vocês lembram o que aconteceu com o rei? Ele acabou morrendo, a morte veio buscá-lo. Né? O que foi um alívio para Crasso. Crasso se sentiu aliviado sim, porque ele sabia que a partir dali, aquele povo todo ia abrir os olhos, ia perceber, ia viver feliz. Só que Crasso não entendia que fazia tanto tempo, que aquele povo vivia por baixo do pé e das ordens do rei, que acabaram acostumando. E acabaram também acusando Crasso pela morte do rei. Fizeram o quê? Uma fogueira para que Crasso fosse queimado em praça pública. Não foi queimado graças a quem? Virgílio. Virgílio também, apesar de ter ajudado Crasso, mas ele ajudou não por ser tão bonzinho com Crasso, mas para se vingar do que o rei havia feito com ele. Que a vingança também não é um sentimento bom. Né? A gente aprende isso porque vai se tornando algo negativo nos nossos corações. Eu sei que a história termina dizendo, né, que com muita luta, Crasso, vendo aquele monte de livros, ficou cada dia com mais vontade de ler, de querer saber, de buscar. Né? Ele, como diz aqui, ele deu a volta ao mundo. Né? Ele conheceu a ciência, ele conheceu outras línguas, outros idiomas, outras culturas através da leitura. Né? Pessoas lá daquele reino também, embora tenha resistido por algum tempo, acabaram cedendo e acabaram buscando conhecimento. Fizeram com que aquele reino prosperasse, tivesse mais pessoas sábias, né? Investiram nas ciências, né? Em busca da cura de algumas doenças. Eu sei que acaba, né? Aqui, ó, começaram a desbravar os mares, saindo da pequena região que habitavam havia séculos. Descobriram novas terras, novos povos, e sua sabedoria ajudou outras nações a encontrar a paz e a prosperidade. Então, diante de todos os personagens, de todos os acontecimentos, Crasso foi o único sensato, foi o único que lutou. Na verdade, ele foi inteligente, ele usou a sabedoria, e era uma sabedoria nata, né? Uma sabedoria não que adquiriu por saber ler, mas ele sabia que tinha essa necessidade de aprender a ler. Né? Ele nos mostra a importância da leitura. Né? Então, Tiago de Melo Andrade, né, o escritor da Lenda de Sul, nos conta essa história e nos ensina várias coisas. Né? Nos ensina a não ser egoísta, nos ensina que a sabedoria não nos dá o direito de humilhar quem não sabe, de chamá-los de burro. Né? Temos que agir como Crasso, em busca do conhecimento, mas para salvar, porque através do conhecimento de Crasso, ele salvou aquele reino da ignorância, né? De ouvir, independente que estivesse certo ou errado, eles tinham que obedecer, mesmo contra a vontade, mesmo não gostando, mesmo tendo outra opinião. Certo? Espero que vocês também tenham se encantado
com a história. Eu espero que vocês também tenham aprendido bastante com essa história, a história do rei, do Virgílio, que era o pedreiro, né? Que foi obrigado a virar eremita, né? Que sabemos também que o rei ele foi errado o tempo todo, né? Que não é correto, não foram corretas as atitudes do rei durante todos esses anos, né? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, leiam de novo. Foi muito boa essa história. Então, melhor do que essa, só a próximo livro que a gente vai ler. Em breve eu estarei postando o nosso próximo livro para a nossa próxima ficha de leitura, certo? Então, bom estudo, boa prova e parabéns para aquele que leu, parabéns para aquele que conseguiu interpretar, que pesquisou. Não esqueça do dicionário, certo? Faça como Virgílio fez com Crasso, né? Lê, mas também tem que saber o significado das palavras para entender melhor o que está se dizendo, certo? Então, tenha um ótimo dia, uma boa prova. Estamos juntos e na próxima aula, no próximo livro, a gente vai ter uma interação ao vivo, certo? A gente vai interagir ao vivo. Eu com você, você comigo e ó, até mais. Beijos.